Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Antes de qualquer coisa, eu peço desculpa aos irmãos, perdão aos irmãos, pelos 6 minutos de atraso, porque hoje foi um dia atípico, é um dia normal, mas atípico no que diz respeito a muito trabalho em relação aos outros dias. Passei em reuniões até basicamente faltando 5 minutos para as 19. Só deu tempo de correr, tomar um banho rápido e virmos para a lição para a aula de hoje, para o estudo bíblico de hoje, tá? E eu vou dar uns 5 minutos ainda para os irmãos, para compartilhar esse link da live com os demais irmãos e convocar para o estudo dessa noite, tá? Hoje eu já vou mudar a tela para a tela do slide, onde nós vamos falar um pouco. Hoje a lição continua sendo sobre ética cristã. Hoje é o estudo do número 5. Já vou colocar ele aqui na tela para vocês, para que vocês possam já começar a se familiarizar com o estudo de hoje, tá? Hoje o tema é o amor para com todos, só que esse tema, essa aula 5, ela está dividida entre... A aula 5 e 6 vai falar do mesmo tema. A gente só vai pegar alguns trechos bíblicos diferentes, né? Estamos trabalhando ainda em Romanos, hoje é o capítulo 12, do versículo 14 ao 16, e na próxima lição, no próximo estudo, nós falaremos do versículo 17 até o 21. Então, o amor para com todos, separado em duas partes. Parte 1 e a parte 2 no próximo estudo, na próxima quarta-feira. Se Deus assim permitir, se nós estivermos aqui. Eu peço que os irmãos vão falando se estão escutando bem a minha voz, enquanto eu vou compartilhando o link do estudo bíblico no Facebook, no Instagram, para com os irmãos, tá? Vou colocar aqui na página da igreja. Enquanto a gente está só transmitindo, é bom que a gente só transmite. Quando a gente transmite, dá aula, aí tem essa parte do famoso assoviar e chupar cana, certo? Graças a Deus, deixa eu entrar aqui na página da igreja. Graça e paz, irmã Rosinéria, como é que a senhora está? Diga para mim se o som tá bom. A senhora que gosta muito de... A senhora me dá sempre esses feedbacks, eu gosto muito deles, porque me ajudam aqui na transmissão. O som tá bom, viu, irmã Rosinéria? Vá compartilhando esse link com seus amigos, seus irmãos pelo WhatsApp. Vou abrir também o grupo da igreja, para os irmãos também poderem comentar e a gente poder interagir ao longo do estudo, tá? Ética cristã, já estamos no 5º estudo de um total de 16. Vou colocar aqui. Já estamos online, já estamos ao vivo no estudo bíblico sobre ética cristã. Hoje falaremos do tema do amor para com todos. Segue o link da live. Tá? Já foi. Graças a Deus. Pai Senhor, meu irmão e tio Antônio Carlos, diretamente do estado do Espírito Santo. Me diga, coloca aqui novamente, qual é a cidade que o senhor fala, que o senhor está, para a gente poder comungar aqui com os irmãos. Graça e paz, irmã Marilene, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Like, está nos grupos. Pronto. Graças a Deus. Já temos 7 pessoas
online aqui. E das 7, 6, somente 3 marcaram gostei, então já aperta no joinha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Quer ver o botãozinho vermelho que vai estar aqui mais ou menos. E ao lado do inscreva-se vai estar o sininho das notificações. Ative esse sininho. Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo, estão lá. Meu tio Antônio Carlos e sua esposa, irmã Janaína Abreu e Lima. Meu sogro, meu irmão e sogro Daniel Cavalcante, também já está online, já está aqui falando. Deus abençoe. Lá. Vão falando se o som tá bom, se o som não tá, tá certo? Não deixe de falar para a gente também não deixar de ter esse feedback. Mas eu peço que se você tem uma Bíblia, já coloque perto de você, já procure lá a carta de Paulo aos Romanos. E para você que não tem familiaridade, que não conhece, você pode seguir pela sequência que nós colocamos aqui: Mateus, Marcos, Lucas, João, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Primeira carta de Paulo, logo depois de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 12. E os versículos são do 14 até o 16. Esquecendo mais alguém? Já mandei aqui, vou mandar até no grupo do Borussia. Vamos lá. Pronto, ótimo. Então tá bom, então vamos embora. Antes de fazermos a leitura, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais um dia em que há muitas notícias ruins, mas também há muitas notícias boas. E nós temos a opção de escolher de qual delas nós vamos nos alimentar. Porque a ruim, nós já sabemos desde quando Adão pecou, que o homem está em litígio com Deus. Mas a maior de todas as notícias é que Jesus morreu na cruz para nos perdoar de todos os pecados. Então, não existe nada que supere essa notícia. Nada que seja maior do que a notícia de Jesus morrendo na cruz para nos salvar e nos perdoar de todos os pecados. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos dê graças para continuar enfrentando esse momento e vencer em nome de Jesus. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos por mais um dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de estar respirando e vivendo este dia que o Senhor preparou para nós. Te agradecer por todos os livramentos que tu nos deste. Te agradecer por todos aqueles que estão sendo curados desta doença. Te agradecer porque o Senhor também está livrando muita gente. Pedir a graça do Senhor para as famílias que estão perdendo pessoas queridas nesse momento. Que o Senhor possa confortar os seus corações. E que o Senhor não os deixe perder as esperanças. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, neste momento, preparar nosso coração para receber a Tua palavra. Que este que aqui está orando não seja o pregador nem o professor nessa noite. Que ele seja apenas uma ferramenta. Que o Teu Espírito seja o professor esta noite para a glória do Teu nome. Que todos aqueles que encontrarem essa live, tanto nesta hora ao vivo, como depois que passar, quando ficará disponível, possam ser alimentados com o verdadeiro ensino da Tua palavra e com a verdade pura e simplesmente bíblica, porque ela nos alimenta e nos fortalece. Que o Senhor possa despertar os Teus filhos e cada um de nós, para não perder tempo com coisas passageiras e com aquilo que nos faz mal. Que nós possamos usar o tempo para buscar a Tua presença, porque isso é bom e agradável aos Teus olhos. Seja conosco nessa noite e fala aos nossos corações. Essa é a oração que nós pedimos, que nós te fazemos,
e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos já abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 12, do versículo 12 até o do versículo 14 até o versículo 16. Estão chegando os irmãos, graças a Deus. Graças a Deus. Pastor Marcos, louvado seja o nome de Jesus. Um grupo, o grupo do Vale das Pedreiras também. Vale. Pronto, agora foi. Romanos, o texto de Romanos, capítulo 12, do versículo 14, diz o seguinte: versículo 14 até o versículo 16. Ele diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros. Não aspireis posição, mas identificai-vos com o humilde. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Estamos falando sobre ética cristã. E sobre ética cristã, nós temos que falar de amor. E nós vamos entender por quê. Se você, passando para a introdução, o apóstolo Paulo ele vai deixar claro, observem que, mas todos esses estudos, o estudo 4 e o estudo 5 e o 6, o 4 falou do amor no seio da comunidade cristã. E agora teremos 2 estudos em sequência falando do amor para com todos. E aí o que é que acontece? Tudo isso são consequências do versículo 9 da própria carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 12, versículo 9, ele começa dizendo assim: o amor seja sem hipocrisia, aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Depois de o amor seja sem hipocrisia, ele começa a destrinchar todas as atitudes e todos os princípios, todas as atitudes e valores que são consequências do amor sem fingimento. Então, a aula de hoje é um desdobramento da aula 3, né, que é o amor no seio da igreja, da aula 4, que é o amor no seio da igreja, e dá como consequência hoje também, e na próxima quarta-feira, se o Senhor assim permitir. Então, Paulo já começa descrevendo a ética do comportamento cristão, e ele fala muito nessa parte sobre o amor. E aí o grande detalhe é que ele vai usar o amor como uma atitude, não só para aqueles que nós gostamos e queremos bem, mas principalmente com aquele que nós não queremos muitas vezes nem ver perto de nós. Eles são o objetivo do nosso amor, como um normativo de comportamento da ética cristã. E aí eu destaquei de amarelo aí, para você ver no slide, que o amor é o grande princípio normativo da ação cristã. Tudo, assim como a lei se resume no amor, a ação cristã também se resume no amor. Porque se eu amo, eu vou respeitar, eu vou ter empatia, eu vou ter misericórdia, que é o termo que o irmão Carlos Alberto usa muito, compaixão, ter paixão por aquele que está passando necessidade. Eu vou ter altruísmo, eu vou ter humildade. O amor é o princípio de tudo. É o princípio normativo da ética da ação cristã. Na comunidade do povo de Deus, cada crente é chamado para efetivar o amor ao próximo. E o amor é o grande detalhe. O amor falado sem ser vivenciado é hipócrita. E o que é que Paulo vai dizer no versículo 9? Que o amor seja sem hipocrisia. Tudo que Paulo fala do versículo 9 para frente, ele já mostra que o amor não é teoria. Porque o amor teórico ele é hipócrita. Porque você fala aquilo que você não está vivendo. Você pode ensinar, você pode falar, mas nem sempre quer dizer que você está vivendo aquilo. Então você tem que... Então, quando Paulo fala a partir do versículo 9, já quer dizer que o amor
que Deus nos derrama, que derrama em nós, e que faz parte da ética é o amor, que é prático, e é traduzido em ações. E o primeiro ponto que é tocado está no versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Rapaz, eu trouxe logo uma frase de Mowler, que é um estudioso, um escritor. Ele diz o seguinte: em Cristo encontrai o possível no impossível. Levai à morte o ressentimento da natureza humana, deixando tudo aos pés de Cristo no hálito do seu amor. O que é impossível, o que é possível no impossível, né? E o que é levar o ressentimento da natureza humana. Olha que o autor ele faz uma coisa interessante, que vai corroborar com aquilo que Paulo está falando. Ele fala do ressentimento da natureza humana. Ou seja, é natural do homem, depois que pecou no Éden, só gostar daqueles que gostam dele. É natural, é normal da natureza caída o homem ter afastamento daqueles que lhe prejudicaram, que fizeram mal a eles ou a quem eles gostam. É normal do sentimento da natureza humana caída no pecado. Depois que o homem pecou no Éden, o homem passou a olhar mais para si. O homem passou a ser dono de seu próprio nariz. Ele acha que é. Então, tudo que for bom para ele, é o que ele vai viver. Então, daí surgem vários ditados que nós estamos acostumados e que nós usamos. Até para alguns casos, eles aplicam. Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Por que isso? Porque se a farinha for pouca e tiver muita gente, eu vou cuidar primeiro do meu pirão. Porque isso é o normal da natureza caída do homem. Só que Paulo está falando para cristãos aí. Paulo não está falando para não crentes, não cristãos. Paulo está falando para aquele que recebeu uma nova natureza. E essa natureza é formada em Cristo. A nova natureza cristã. A nova natureza que é cristã, que ela vem de Cristo e que corresponde ao novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo vai dizer isso lá aos Gálatas, se eu não me engano, ou em Coríntios, 2 Coríntios. Veja só, Paulo também vai dizer em Gálatas que a carne luta todos os dias contra o espírito para que, e ele sempre diz o seguinte: dai lugar ao espírito e não satisfazer a concupiscência da carne. E ele fala o que é obra da carne e o que é fruto do espírito. Mas o que eu quero deixar claro para os irmãos é que existe uma luta constante. Por quê? Porque a nova natureza ainda está presente nessa carne. Essa carne ainda não foi transformada. Essa carne ainda é a carne que consequentemente herdou o pecado de Adão. E o espírito, ele foi renovado desde o dia que Cristo entrou na minha vida. Ele me regenerou, me transformou, me perdoou, me justificou e agora eu vivo uma vida de santidade. E nessa vida de santidade, eu tenho uma novidade de vida. Só que existe uma luta constante. O meu espírito quer fazer a vontade de Deus e a minha carne quer fazer o que o velho homem ensina. E aí, aquele em que eu der lugar é quem vai vencer essa batalha. E aí, o que é que na natureza humana nós estamos acostumados a dizer? Eu vou amar quem me ama. Eu vou gostar de quem gosta de mim. Eu vou fazer o bem para quem me faz o bem. Eu vou fazer algo para aqueles que são boas pessoas. Eu não vou trabalhar em prol do ruim, eu vou trabalhar em prol do bom. Mas o que é que a nova natureza ensina? Abençoai os que vos perseguem. Já percebeu que a ética cristã ela é completamente diferente da ética normativa que nós temos em sociedade? Porque a ética da sociedade permite que nós façamos o bem para os nossos e nós sejamos indiferentes para com aqueles que não, para nós não faz nenhuma diferença neste mundo. Só que Cristo nos ensina. Eu tenho que, em outro texto, o próprio Jesus vai dizer em Mateus, eu tenho que orar pelos que vos perseguem, abençoar os que me maldizem e amar
aqueles que não me amam. Então, é muito fácil abençoar quem te abençoa, mas é muito difícil abençoar quem te amaldiçoa. E o que Paulo está dizendo é que, no amor para com todos, na ética cristã, eu, como cristão, tenho que abençoar aquele, eu tenho que amar a todos. E quais são as ações que compreendem o amor a todos? A primeira delas é abençoar os que vos perseguem. Ah, Linaldo, isso é muito difícil. Garanto a você que é. Ah, Linaldo, assim é complicado. É. Não é fácil. Não é. E mais uma vez eu vou dizer o que eu digo todas as vezes. Cristo nunca disse que segui-lo seria fácil. Mas segui-lo tem uma recompensa. E essa recompensa já está dentro de nós. O céu já habita em nós. Porque Cristo está em nós. Louvado seja o nome de Jesus. A luta é grande, né, irmã Suzana Calixto? A luta é grande. Mas quem está em nós é maior do que quem está no mundo. Abençoai os que vos perseguem. Né? Versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Aí ele enfatiza no versículo 14. Abençoai e não amaldiçoeis. Não é só abençoar com raiva, porque a Bíblia manda. É abençoar, não amaldiçoar e sempre desejar a bênção. Já imaginou a pessoa está passando com a roupa nova, sai de casa, o camarada passa num carro em alta velocidade, numa poça de lama e joga água em cima de você com a roupinha nova. A vontade é dizer o quê? É amaldiçoá-lo até a quinta geração. Mas abençoar é o que a ética cristã ensina. Imagine alguém que prejudica alguém que você ama, alguém que lhe prejudica, alguém que já... Imagina perdoar alguém que foi assassino do seu filho ou da sua filha. Ah, isso não existe. Mas é o Evangelho. É isso que o Evangelho ensina. É fácil? Não é. Mas é isso que o Evangelho ensina. Linaldo, é muito difícil viver isso. Não é fácil viver isso, mas nós temos que entender sempre o seguinte: nós estamos nessa terra, mas não somos mais cidadãos dessa terra. Desde o dia que Cristo passou a viver dentro de nós, nós passamos a ser cidadãos dos céus. E o interessante é que muitas vezes nós só queremos usar o termo cidadão dos céus para obter bênçãos da parte de Deus. Ah, eu sou cidadão do céu, eu sou raça eleita, para dizer, ó, esse mundo vai se acabar, eu estou pulando fora do barco, eu vou para o céu. A gente só quer usar esse termo cidadão do céu muitas vezes nesse sentido. Mas nós somos cidadãos dos céus, com ações do céu. E abençoar aquele que me persegue, abençoar aquele que me amaldiçoa, é uma atitude daquele que só consegue realizar porque é revestido do Espírito Santo. Claro que a minha vontade e o meu desejo não é suficiente para realizar isso, não. Eu só vou realizar isso por quê? Porque quem está habitando dentro de mim é o Espírito Santo. É Ele quem me capacita para viver o melhor de Deus, viver a vontade de Deus, para fazer aquilo que muitas vezes eu nem imaginava que seria capaz de fazer. Muitas vezes eu não sou capaz de dizer que eu teria coragem de abençoar uma pessoa que me fez mal. E aí, quem é que nos faz abençoar essa pessoa? O Espírito Santo que está dentro de nós. E louvado seja o nome de Jesus por isso. Eu acho que a irmã disse misericórdia a Jesus quando eu falei se era fácil abençoar a pessoa que fosse assassino do seu filho, ou da sua filha, ou do seu esposo. Né? Geralmente o sentimento de justiça aflora logo. Mas a Bíblia ensina que se ele se arrependeu, a gente tem que perdoar. E agora? A gente tem que se perdoar muitas vezes até sem ele se arrepender. Segundo ponto, para não deixar vocês chocados somente nesse primeiro, eu vou para o segundo, que vai piorar a nossa situação. Ah, eu quero deixar outra mensagem aqui do abençoai os que vos perseguem. É a frase de John Gill. Ter a boca cheia de amargura é uma das grandes características dos homens não regenerados, o que de alguma forma convém àqueles que proferem o nome de Cristo. Ou seja, muitas vezes proferir o nome de Cristo e manter o coração cheio de amargura é uma atitude de muitas pessoas que estão dentro da igreja, que estão convivendo no seio da igreja,
estão ceando, que estão louvando, que estão cantando, que muitas vezes estão até pregando, mas não é uma característica de quem nasceu de novo. Coração cheio de amargura é uma das características, uma das grandes características dos homens que não... Parece que... Opa, agora sim. A regeneração é uma atitude do Espírito Santo. É Deus que nos regenera. E o que é regenerar? É dar uma vida nova. Quem é capaz de dar uma vida nova a nós? Somos nós? São nossas atitudes? Não. Foi Deus. Foi Deus quem nos regenerou. Foi Ele quem nos libertou. Foi Ele quem nos escolheu dentre os 200 milhões de espermatozoides que estavam lutando para fecundar o óvulo. É isso mesmo. Mas foi a mim que Ele escolheu. Então, não é Ele quem regenera. É Ele quem muda a vida do homem. É Ele quem transforma o homem. Então, o coração cheio de amargura é uma característica pura de quem não foi regenerado. Então, querido, não deixe o coração encher de amargura, porque é um coração cheio de terra, é um coração cheio de natureza humana. A nossa natureza ela foi transformada. Ela é humana porque está nessa carne, mas ela já é celestial na sua essência, porque Cristo está em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Louvado seja o nome de Jesus. Se a esperança cria largueza de coração para com os perseguidos, também cria a capacidade de amar e bendizer os próprios perseguidores. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos lá, segundo ponto. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. João Calvino disse, não convém a nenhum crente aspirar ambiciosamente aquelas coisas mediante as quais poderá ultrapassar a outros, e nem lhe convém assumir uma experiência exaltada e altiva. Bem pelo contrário, compete-lhe humildade e mansidão. Paulo fala aqui de empatia. Alegrar, o que significa empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro e ter a perspectiva através do olhar de quem está vivendo aqui. Então é você se colocar no lugar daquele que está perdendo um filho, daquele que está enfermo, daquele que está conquistando um prêmio. E a empatia diz respeito a você se colocar no lugar do outro para sentir o que o outro sente, e aí volta para o seu lugar e você vai começar a entender o que ele está passando. Então, alegrar com o que se alegra e chorar com o que chora é uma atitude de empatia. Paulo está falando da graça cristã da empatia, que é se colocar no lugar do outro. Quanto mais for parecido com Cristo, o cristão, mais ele terá empatia com os outros. Então, o cristão ele não pensa só em si. Ele vai dar para o outro a retribuição daquilo que Deus deu para ele. Veja só, Cristo, na eternidade com o próprio Deus, não usurpou em ser igual a Deus, mas não achou por vantagem ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, veio como um homem, sofreu e sofreu até a morte e morte de cruz. E Deus entregou seu próprio Filho, que amou o mundo de tal maneira, que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou o seu Filho para morrer por uma raça rebelde, e Jesus se colocou como sacrifício voluntário por uma raça que ele sabe que nem todos lhe louvarão e lhe agradecerão. Nem todos. Mas ele não fez pensando nisso. Ele se colocou no lugar. Sabe em que lugar Jesus se colocou? Em que lugar Deus se colocou? No meu e no teu lugar, indo para o inferno. Porque ele sabe que o inferno não foi feito para nós. Ele não fez o inferno para nós. O inferno só existe porque o diabo ele se rebelou contra Deus. Mas o inferno é para o diabo e seus anjos. Jesus se colocou no meu lugar indo para o inferno e foi se oferecer como sacrifício para que eu não fosse para o inferno. Jesus teve a maior atitude de empatia
Deus teve a maior atitude de empatia, provendo o meio pelo qual eu e você fôssemos salvos. Então, quanto mais tivermos relacionamento com Cristo, quanto mais buscarmos a presença de Deus, quanto mais conversarmos com Deus, quanto mais meditarmos na sua palavra, quanto mais nos colocarmos na presença de Deus para que Ele nos capacite a viver o evangelho puro e genuíno, mais empatia com os outros teremos. É inadmissível saber que um cristão não sentiu nada em saber que um vizinho do seu lado está passando fome. É inadmissível saber que uma pessoa que diz que professa Cristo não sentir nada quando sabe que alguém está precisando de algo e que ele pode ajudar. É inadmissível. É inadmissível e é entendível. E é entendível que tal pessoa pode se dizer cristã, mas não pode ser cristã. Então, por aí nós já sabemos, irmãos, quem é salvo e quem não é. Só não posso julgar, porque aquele que serve a Cristo, que foi salvo por Cristo, ele se preocupa com o bem-estar do outro. Ele tem empatia com os outros. Tem pessoas, irmão, que não despertam em nós nenhum desejo, isso é natural, de ajudar. Porque quanto mais são dadas oportunidades, mais a pessoa destrói. Quanto mais oportunidades são dadas, mais elas nos decepcionam. Então, tem pessoas que despertam em nós o sentimento de pedir a Deus que leve, porque ela está sendo mais um peso para o mundo, segundo a nossa visão. Só que nós precisamos tentar, de alguma forma, nos colocar no lugar dela. Quando nos colocamos, quando conseguimos fazer esse exercício, nós conseguimos a pensar um pouco como ela. Entender como é que ela chegou até aquele nível de autodestruição. E aí eu finalizo esse ponto com essa mensagem de Champlin. Né? Quanto mais egoístas formos, tanto mais inclinados à empatia seremos. Quanto mais egoístas formos, tanto menos inclinados à empatia seremos. Em contrapartida, quanto mais altruístas formos, tanto maior será a nossa empatia por nossos semelhantes. Altruísmo é o amor desinteressado pelo próximo. É o amor, é a filantropia que é falada. Filantropo, né? De você fazer pelo outro o que você queria que fizesse com você, né? Você dar ao outro e sem esperar receber em troca. Sem esperar receber qualquer coisa de retorno. E saber que a alegria de dar já paga o sentimento de poder ter ajudado. Então Champlin diz isso, né? Quanto mais egoístas formos, menos inclinados à empatia seremos. Em contrapartida, quanto mais altruístas, quanto mais amarmos sem interesse, tanto maior será a nossa empatia com os nossos semelhantes. E aí eu me lembro de uma pessoa que conseguia ter um caso, um conto que é falado até no meio cristão, de uma pessoa de um jovem que dizia sempre que a avó dele, ele achava virtude em todas as coisas. Quando a pessoa chegava com uma queixa, a avó, bem sábia, uma cristã antiga, leitora, conhecedora da palavra, que tinha uma vida de relacionamento com Deus. E aí, esse adolescente, né, neto dela, dizia que ela tinha virtude para todo mundo. Quando a pessoa chegava lá se queixando do pai, aí ela dizia, não, mas veja o lado dele, olha como ele está fazendo isso. Então, esse adolescente conversando com seus amigos de trabalho, com seus amigos de colégio, aí dizia, oxe, não adianta não. Se eu chegar para minha avó para dizer que fulano fez isso comigo, ela vai arrumar um jeito. Esse fulano que está errado, ficar como certo, e eu me senti culpado. Aí teve um amigo que teve uma ideia, me leva lá para conhecer tua avó, que eu quero fazer uma pergunta a ela. Quero ver se ela vai achar virtude para quem eu vou mostrar para ela. Aí esse adolescente levou o amigo para visitar a avó. E aí quando ele começou a conversar com a avó começou lá, deu um biscoitinho, aí começaram a conversar, eles começaram a brincar com a avó na sala. E aí começaram a falar, e foi quando esse rapaz, o neto dela, começou a dizer, ô vó, mas fulano fez isso, isso, isso comigo. Aí ela
foi e respondeu dando, não, mas veja só, fez por outro lado. Ela arrumou um jeito e também fazer com que a pessoa se colocasse no lugar dele. Aí o neto dela disse, está vendo? Eu te falei. Aí o rapaz disse, ô vó, me permite fazer uma pergunta? Seu neto disse que a senhora achava virtude em todo mundo. Todo mundo tem uma virtude. Ache uma virtude para uma pessoa que eu vou lhe dizer agora? Aí ela disse, diga, qual, quero ver que a senhora achar uma virtude para o diabo. Esse daí só faz atentar o homem, quer fazer o homem se afastar de Deus, está fazendo com que o homem, a vontade dele é que todo mundo vá para o inferno e não quer que ninguém faça a vontade de Deus. Qual é a virtude que ele tem? Aí a senhora virou para ele e disse, ele tem uma virtude. Aí o rapaz falou, eu não acredito não. Aí o neto dela falou, eu não acredito não, vó. Ela disse, ele tem. Ele é perseverante. Porque quanto mais, olha, você vence ele hoje, ele vai lhe tentar amanhã. Você vence ele amanhã, ele vai lhe tentar no outro dia. Ele vai sempre buscar uma brecha em você. Ele não para, ele é persistente. Ser perseverante não é uma virtude? Aí o rapaz saiu de casa, depois quando terminou, disse para o rapaz, realmente, não tem jeito, sua avó acha virtude em tudo. Ela conseguiu achar virtude. Até para o diabo, moral da história, se colocar no lugar do outro faz com que nós entendamos o que ele passa, ele vive e como podemos agir e como podemos interagir com ele. Isso é alegrar com o que se alegra e chorar com o que chora. Vamos lá. Vou pegar aqui. Terceiro, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Romanos 12, 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. E aí eu deixo mais uma frase para nossa reflexão. Unidade é o compartilhar incondicional da nossa vida com os outros membros do corpo de Cristo. Aqui o texto vai falar sobre harmonia. Harmonia naquilo, harmonia de pensamento. Isso aqui é uma atitude que isso só vai acontecer na igreja quando não é que não só vai acontecer. Eu acredito que acontece. Mas só acontece quando nós nos colocamos para que a vontade de Deus prevaleça em nós. Porque isso é uma ação do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode promover unidade na diversidade. Ele pode promover harmonia de pensamentos. Para que haja harmonia de sentimentos, de pensamento, de vontade, de prioridades, é preciso que eu, Linaldo, esteja ligado e dando e sensível à voz e à operação do Espírito Santo. O irmão, a irmã Vera, o pastor Marcos, a irmã Rosinéria, a irmã Ana Maria, a irmã Ana Marques, a irmã Cristina, a irmã Denise, o irmão Daniel, o irmão Wellington. Todos eles precisam estar sensíveis ao Espírito Santo, para a voz do Espírito Santo. Quando isso acontece, acontece no meio da igreja harmonia de sentimento, acontece unidade. Isso faz com que, sem ninguém pedir, os irmãos despertem o desejo de ampliar o templo para que traga mais, para que o evangelho seja pregado e mais cristãos venham para a igreja, para dar uma condição de trabalho para as crianças. Quando há harmonia de pensamentos, há pensamentos no trabalho do reino, em atender a comunidade ao redor. As pessoas começam a se mobilizar umas para com as outras, não há necessidade de apelo para que seja dado, seja contribuída a cesta básica, o alimento para a cesta básica, para poder socorrer aqueles que estão passando fome. Porque Atos 2,42, se eu pegar o texto de Atos 2,42, vocês vão ver o que a igreja primitiva fazia. Logo no começo, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e a igreja estava no início da sua fé fervorosa. E observe o que o texto vai dizer em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 46. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos,
e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobrevinha temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Olha que coisa linda, já estou me arrepiando. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam, olha para aí, irmãos, sem ninguém pedir, sem haver apelo de pastor pedindo dinheiro, sem aqueles pastores caça-níqueis dessas igrejas da teologia da prosperidade pedindo dinheiro para enriquecer às custas dos irmãos. Veja o que a igreja fazia. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava, e perseverando todos os dias concordantemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e simplicidade de coração. Irmãos, isso só acontece quando o Espírito Santo está operando no meio da igreja, a partir de cada membro na sua própria casa. Quando isso acontece, quando o Espírito Santo está operando, e só isso vai acontecer por quê? Quando eu, Linaldo, deixar a minha carne de lado e dar lugar ao Espírito. Por isso que nós repetidamente falamos sobre criar uma vida de relacionamento duradouro e constante com Deus, porque isso faz-nos cada vez mais falar a língua do Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo guie a nossa vida. Quando isso acontece, e os irmãos começam a se contagiar, cada um fazendo na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde tiver, nós vamos começar a formar unidade, nós vamos começar a formar comunhão, nós vamos começar a formar o mesmo sentimento, harmonia. E aí não precisa ninguém pedir alimento para fazer cesta, para ficar sofrendo. Ninguém vai estar pedindo, tendo que ficar lembrando, irmão, lembre-se do dízimo, lembre-se da oferta, lembre-se disso. Não vai precisar, porque nós vamos fazer isso e muito mais. Não é preciso fazer estudando, falando sobre 10%, sobre dízimo, sobre oferta, porque o coração daquele que está sendo operado pelo Espírito Santo vai ter desejo de dar, de compartilhar, de saber que ele está passando bem e tem pessoas que estão passando mal, que estão passando necessidade e ele precisa contribuir. Isso é operação, é ação do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Não podemos cair na tentação de usar as mesmas armas do mundo, de usar a mesma desconfiança do mundo. Precisamos ser inteligentes para não sermos enganados pelo diabo nem enganados pelo mundo. Porque tem muita gente que quer se aproveitar da nossa bondade. Mas quando se aproveita e depois que a gente descobre, a gente aprende a lição, sabe que vai ficar vigilante, mas a gente não perde nada em ajudar. Quem vai perder é quem se aproveitou da nossa bondade. Nós não perdemos nada em sermos bons, porque nós sabemos que essa bondade não é nossa. Essa bondade é fruto de uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Terceiro ponto é esse. Quarto ponto, condescendei com o que é humilde. Capítulo 12, versículo 16. Se eu for para Atos, diz assim: não aspireis posição, na parte B, mas identificai-vos com o humilde. Não sejais sábios em seus próprios olhos. E aí eu trouxe uma frase de Philip Bosley. Ele diz o seguinte: a humildade é a base de toda virtude. E aquele que desce mais é quem edifica com maior segurança. Foi Filipenses que Paulo disse que cada um não tem o que é propriamente seu, mas o que é do outro. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, e que cada um considere o seu próximo superior a si mesmo. Não pode haver distinção que promova a divisão do corpo de Cristo. O sinal de uma igreja sadia é quando os irmãos de classes sociais distintas convivem com igualdade e amor. E o texto citado é o texto que nós acabamos de ler, de Atos 2, 42 a 44. O que é humildade? É eu considerar o meu próximo superior a mim.
E aí, meu amigo, não tem divisão, não tem distinção. Não tem classe social aí, não. O irmão pode ser médico, pode ter uma casa na Arábia, pode ter uma casa com piscina na praia mais linda do mundo, mas ele vai se achar, ele vai considerar o irmão que tem uma pobre choupana, um casebre, superior a ele. O irmão que tem o casebre vai considerar aquele que mora na rua superior a ele. Quando isso acontece, a humildade, quando acontece, ela faz com que, deixa eu voltar aqui, ela faz com que nós construamos, edifiquemos uma vida com maior segurança. Então, a humildade, observe que a mensagem de Philip Bosley, ela é matadora. Ela diz que quem constrói sabe que tudo começa depois de uma boa base. Só se levantam paredes quando uma base sólida está montada. E aí ele diz que a base de toda virtude, a base da honradez, da honestidade, do amor, a base de toda e qualquer adjetivo positivo do homem é a humildade. É ele considerar o outro superior a ele mesmo. E essa humildade é que faz com que nós edifiquemos uma vida com maior segurança na presença de Deus. Então, isso aqui é um alerta. Não pode haver distinção que promova a divisão do corpo de Cristo. É impressionante, mas nós não podemos deixar de lembrar uma coisa que deveria ser padrão nosso. Nós não podemos tratar ninguém, seja na igreja ou fora, por sua classe social. O mundo faz isso. Por isso que há desigualdade no mundo. Por isso que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. O que é que a igreja primitiva fazia? Quem era rico vendia. A Bíblia não está dizendo, eles vendiam suas propriedades, mas não dizia que vendiam todas as suas propriedades. Claro que não, irmão. Porque eles não poderiam vender tudo e ficar passando fome também. Mas eles vendiam suas propriedades, eles vendiam coisas que estavam lhe sobejando, estavam lhe dando sobras de riqueza, que estava demais. Eles vendiam para compartilhar com aquele que não tinha nada. É isso que se chama condescender com o humilde, né? Então, o sinal de uma igreja sadia é quando os irmãos de classes sociais distintas convivem com igualdade e amor. Ou seja, o irmão rico, ele não vai fazer uso da riqueza para angariar suas posições dentro da igreja, nem ter maior peso de votação em assembleia, porque ele sabe que seu voto é um, ele tem que respeitar o voto do outro, e não é sua posição social que fará com que ele seja melhor do que ninguém dentro da igreja. Ninguém. Todos nós somos um. Íamos para o inferno. Olha, ia para o inferno médico, mendigo, pobre, negro, branco. Todo mundo ia. Mas Jesus não deixou. Morreu na cruz e cabe a Deus. Deus escolheu para que nós não pudéssemos ir para o inferno. Louvado seja o nome de Jesus. Aplicação para hoje. Isso é uma aplicação para a gente colocar para a gente refletir, né? Colocar para nós, saber se e para nós fazemos. Procure observar se os irmãos de condição mais humilde de sua igreja têm sido acolhidos pelos demais. Tome você mesmo a iniciativa dessa tarefa. Terminando esse estudo, passamos uma reflexão. Se os irmãos mais humildes da nossa igreja têm sido acolhidos pelos demais irmãos. Tome você mesmo a iniciativa. Me lembro que teve uma época que teve um irmão que fazia parte da nossa igreja, ele tinha um problema de saúde. Eu não vou dizer qual era a natureza para que os irmãos não matem a charada que era o irmão. Mas esse irmão, ele chegou para mim e disse: Linaldo, observe o culto à noite. Os irmãos fazem o possível para sentar do outro lado. O meu banco sempre está vazio. E aí eu percebi, eu ouvi o que ele falou na escola dominical, fiquei em silêncio, fiquei calado e esperei o culto. Quando chegou o culto à noite, eu olhei para o banco onde estava o irmão e realmente o banco dele estava vazio. A igreja estava repleta, mas o banco que o irmão estava vazio. E aí eu não sei se os irmãos estavam fazendo isso
caso pensado, ou se era uma atitude involuntária, mas errada. Mas aconteceu que foi. Aí eu combinei com a minha esposa, e aí nós saímos do nosso lugar, fomos para o banco onde estava o irmão. Eu não sei dizer a ela o que foi que estava acontecendo, mas chamei ela para sentar lá. Ela foi comigo, sentamos lá. Depois daquele culto, no outro culto, nós fomos e vimos que o irmão já não estava mais sozinho, os irmãos sentaram perto. E eu acredito que não foi uma atitude de caso pensado. Eu digo isso porque, assim, não tinha motivo para ser de caso pensado, porque todo mundo falava com o irmão. Todo mundo conversava com o irmão de forma aberta, ninguém tratava ele com indiferença, mas realmente esse fato estava acontecendo. E aí depois que a gente percebeu isso, e aí também eu sentei, aí no outro domingo eu já falei com o irmão, ó, senta perto daquele irmão. Por quê? Eu disse, não, senta perto dele. Ele não dizia. E aí, à medida que eu fui falando, aí depois ele veio falar comigo, me agradecer, disse que tinha sido coisa da cabeça dele, e que realmente era uma coisa involuntária, que ele já tinha visto outro irmão que estava com o banco vazio. Mas, observe, são coisas que a gente precisa estar olhando sempre. Nem sempre as pessoas estão necessitadas de pão. Nem sempre as pessoas estão necessitadas apenas de comida, de roupa, de dinheiro. Às vezes elas estão necessitadas de atenção, carinho, presença, de uma saudação com a paz do Senhor, um abraço que a gente infelizmente agora não está podendo dar. Mas, como a irmã Cleidinha disse ao irmão Sérgio ontem, né? Cada vez que o irmão Sérgio manda um abraço para ela está contabilizando, para que quando acabar essa pandemia, ela complete tudo no mesmo dia. Então ela vai dizer que não vai largar o irmão Sérgio. Assim como eu também não vou largar o irmão Sérgio. Ele disse isso, né? Não vamos largar. Vamos contabilizar cada abraço. Quando voltar, meu amigo, vai ser um abraço. Acho que a gente vai se tornar o povo mais abraçador desse mundo. Mas vamos lá. Quinto ponto, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E Campbell diz o seguinte, a coisa trivial, a tarefa comum, fornecerá tudo quanto devemos pedir. Ocasião para negarmos a nós mesmos, um caminho que nos leve cada dia mais para perto de Deus. Não sejais sábios aos próprios olhos. E aí o grande detalhe é que o tema da lição de hoje é o amor para com todos. E o que o apóstolo Paulo orienta, que o amor cristão acaba eliminando o orgulho e a presunção. Quanto mais eu tenho empatia, quanto mais eu tenho altruísmo, quanto mais eu oro pelo que me persegue, menos orgulhoso e presunçoso eu serei. E há pessoas que têm um orgulho danado de sua vida cristã, de sua espiritualidade, e isso acaba passando presunção. Não, eu oro mais do que fulano. Eu sei falar melhor do que Beltrano. Eu canto melhor do que o irmão A. Canto melhor do que o próprio irmão B. Isso é ser sábio aos próprios olhos. Isso denota orgulho, denota presunção, egoísmo. E isso é característica de quem não está realmente vivendo o Evangelho de Cristo. Então, se nós estamos agindo de empatia, se colocando no lugar do outro, se nós estamos vivendo a vida cristã, preocupando com os mais humildes, sendo altruísta, não desejando mal, abençoando aqueles que nos perseguem, não tem espaço para sermos orgulhosos ou presunçosos, achando que somos melhores do que alguém, seja em qualquer área que for. Porque o amor, ele faz com que o orgulho e a presunção sejam eliminados. Louvado seja o nome de Jesus. Conclusão. Em cima da hora. A força da igreja reside em sua esperança. Paulo apresenta o motivo e a dinâmica para esta serena moderação nas palavras perto está o Senhor, em Filipenses 4:5. A esperança nos dá capacidade para superar aflições, vencer as provações e amar os irmãos, e amar a todos, se colocando no lugar do outro, orando por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos amaldiçoam e vivendo o Evangelho de Cristo. Pois bem,
encerramos aqui o nosso estudo bíblico, quinto estudo bíblico da série sobre ética cristã. E aí falamos a primeira parte do tema amor para com todos. No próximo estudo, na próxima quarta-feira, nós daremos continuidade a essa temática, será em Romanos capítulo 12, do versículo 17 ao 21. E aí falaremos sobre pagando o mal com o bem, buscando a paz com todos os homens, não buscando vingança e, enfim, falaremos que o orgulho mais o egoísmo é quem resulta na vingança. Então é o tema da próxima aula, que vai estar em Romanos capítulo 12, versículo do versículo 17 até o versículo 21. Amém, meus irmãos? Que o Senhor, Ele, pois, vos abençoe. Estamos aqui com 14 pessoas assistindo simultaneamente. Agradeço a todos os irmãos. Dessas 14, 13 apertaram em gostei. Então não esqueça de apertar no joinha. Não esqueça de compartilhar o nosso canal com os seus amigos, para que eles se inscrevam no canal, para a gente atingir os 1000 inscritos, para conseguirmos fazer nossa live direto do celular, para termos uma qualidade de transmissão melhor, não tenha eco, não tenha ruído, não tenha problema com muitos instrumentos, e a gente possa também fazer nosso culto de louvor, que nós estamos preparando para quando atingirmos esses 1000 seguidores, para que o som da igreja fique limpo, sem nenhum problema. Amém? Que nós possamos colocar em prática os ensinamentos aqui colocados, deixando claro que não é fácil, mas que tudo se torna fácil quando a vontade de Deus prevalece em nós. Não é fácil fazer nada disso agindo com a nossa própria vontade, mas acaba se tornando fácil quando o Cristo está operando dentro de nós, quando a vontade dele prevalece em detrimento da nossa. Amém? Vamos orar ao Senhor. Ore comigo nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra. Te agradecemos pelos assuntos aqui tratados. Peço que o Senhor tenha falado ao coração da Tua igreja, assim como falou o meu coração. Que o Senhor possa mudar nossos conceitos a partir do que aprendemos essa noite. Que o Senhor possa transformar nossas vidas. Que o Senhor possa nos corrigir e tirar de nós o orgulho e a presunção de ter que ceder aquilo que sempre achávamos certo para poder estar em paz com os homens. Que o Senhor possa tirar de nós o sentimento de que vamos perder porque vamos liberar perdão. Na verdade, nós estamos ganhando. Que o Senhor possa tirar de nós o desejo egoísta e orgulhoso de achar que somente nós estamos com a razão. Que o Senhor possa nos fazer viver a Tua vontade e a Tua verdade. Que o Teu Espírito seja o nosso guia. Que o Senhor Jesus seja o nosso Senhor sempre. Nós possamos viver o que Cristo nos ensinou através da Tua palavra. Para a glória do Teu nome, Deus. Nos concede uma noite de sono maravilhosa. Nos prepara para o restante da semana. É o que nós te pedimos. Desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Salmo 4, verso 8, como dizemos sempre na igreja. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Salmo 4, verso 8. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.